Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero estar a falar convosco sobre carros. Porque, na verdade, para muitos de nós, ter um carro é uma necessidade. Sabemos que os transportes públicos nem sempre funcionam, mesmo que estejamos numa grande cidade. Se estivermos numa cidade mais pequena, então, normalmente pior ainda. E por isso, muitos de nós precisamos de carro para as nossas deslocações, para ir às compras, para os nossos trabalhos, para levar os miúdos à escola, para essas coisas todas e acabamos por ter o carro como uma necessidade. Obviamente que se pudermos evitá-lo será melhor, não só por uma questão financeira, mas também por uma questão ambiental, mas ainda assim temos que ser muito honestos e saber que na nossa realidade, muitas vezes, ter um carro próprio torna-se uma necessidade. E então sobre isso que eu vos quero falar hoje e explorar aqui três grandes formas de termos o nosso carro. Ou seja, vamos falar sobre comprar carro a pronto, comprar carro a crédito ou então alugar carro, ok? E atenção, não estou a falar de alugar carro aquela semana de férias, nós vamos para fora e precisamos de um carro lá nesse sítio. É uma perspectiva de um aluguer de longa duração ou um renting, se quiserem chamar dessa forma, e que acho que também é importante nós explorarmos aqui, porque é uma coisa que já é muito comum nas empresas há muitos anos, no entanto, para particulares costuma ser realmente muito pouco normal as pessoas pensarem nesta solução e acho que também é importante nós explorarmos. E por isso, em primeiro lugar, uma coisa muito clara: um carro é uma despesa sempre muito grande, mesmo que até seja a questão de comprar a pronto, vamos começar por aí, teremos sempre os seguros, a manutenção, os impostos, aquelas coisas todas, e por isso ter um carro será sempre uma despesa muito grande no nosso orçamento e aqui fica o que eu acho que é a minha primeira dica, que é ajustarmos realmente o nosso carro à medida das nossas necessidades. Eu vejo muitas pessoas que compram carros muito maiores, muito mais potentes, muito mais espaçosos do que aquilo que realmente precisam. Pessoas que andam sozinhas todos os dias e compram carrinhas enormes, às vezes carros de 7 lugares, quando não precisam deles, e por isso acho que o primeiro passo é realmente escolhermos bem o carro que faz sentido para as nossas necessidades, porque sabemos que um carro vai desvalorizar muito rápido, ou então a partir do momento em que deixa de desvalorizar assim tão rápido, começa a dar muitos problemas, que também financeiramente acaba por ser pesado para nós. Por isso, a primeira fase, independentemente da forma como nós vamos escolher para ter o nosso carro, deve ser realmente escolhermos um carro que se adeque àquilo que nós precisamos, ok? E então, falando aqui um pouco da questão do comprar carro a pronto. Teoricamente, eu digo teoricamente, já vamos perceber porquê, teoricamente será a melhor hipótese, ok? No fundo, nós temos o nosso dinheiro, temos as nossas poupanças, utilizamos para comprar um carro. Onde é que isto deixa de fazer muito sentido? Se eu tiver um carro que queira comprar, que seja muito caro, 20 mil euros, 30 mil euros, 40 mil euros, e eu vou ter que me descapitalizar, vou ter que usar as minhas poupanças para comprar esse carro, pode não fazer sentido. Imaginem um cenário limite onde eu só tenho 30 mil euros poupados e quero comprar um carro exatamente 30 mil euros. Bem, primeira questão, se eu só tenho 30 mil euros, não devo nunca comprar um carro de 30 mil euros, começamos por aí, mas mesmo que seja essa a minha opção, vá-se lá saber porquê, eu não posso correr o risco de ficar sem dinheiro absolutamente nenhum. E aqui nesta situação, obviamente que o primeiro passo será escolher um carro que não custe 30 mil euros, isso é o mais óbvio, mas mesmo que isso, por algum motivo, vá-se lá saber qual, realmente seja a melhor opção, então eventualmente eu fazer um crédito de uma parte e não ter que me financiar no total, nem ter que me descapitalizar totalmente, ok? Por isso, comprar o carro a pronto. Aqui o que se parte do pressuposto é que será um carro relativamente barato, que eu consiga durante alguns meses ou alguns anos poupar o dinheiro suficiente para pagar esse carro a pronto, não ter crédito nenhum associado a ele. Obviamente, depois continua a ter as despesas de manutenção, dos impostos, dos seguros, dessas coisas todas, que tenho sempre. Tenha crédito ou não, tenho sempre. O crédito automóvel acaba por ser uma péssima ideia. Vamos falar financeiramente e de forma muito clara. Uma péssima ideia pode ser uma necessidade. Lá está. Se eu precisar de um carro e não tiver poupanças absolutamente nenhumas e preciso de um carro rapidamente, não tenho tempo para juntar o meu dinheiro, eu não tenho hipótese e tenho que fazer um crédito automóvel. Ainda assim, o que eu sugiro sempre é que consultem vários bancos ou várias financeiras, conheçam situações diferentes, conheçam propostas diferentes e depois escolham aquela que vos for mais barata e muita atenção, e isto vale para crédito automóvel e não só, que o crédito não se vê só na taxa de juros se é mais alto ou mais baixo e que tenha sempre que ver TAEGs, TAENs, MT, como montante total imputado ao consumidor, ou seja, o total que vocês vão pagar, as comissões iniciais, as comissões mensais que vão pagar por ter aquele processo aberto. Vejam tudo ao detalhe, façam uma folha de Excel com várias propostas que têm e façam as vossas contas, ok? Por isso, teoricamente, se tiverem realmente algum dinheiro de parte, puderem comprar um carro barato
a pronto e não terem essa despesa, teoricamente será o melhor, ok? No entanto, o crédito às vezes é necessário e devem também ponderar essa questão de ter as condições melhor possíveis, ok? E não tenham problemas, contactem o vosso próprio banco, contactem a financeira com a qual o concessionário trabalha, contactem várias e vejam várias propostas e vejam o que é que faz sentido. E quando contratam esse crédito, definam também um plano para o amortizar o mais rapidamente possível. Porque são créditos muito caros, são créditos que facilmente vão custar 5, 6, 7% de taxa de juros, mais eventualmente outros custos que estejam aqui associados, e vai-vos custar muito caro. E por isso, se vocês vão financiar um carro, como às vezes vejo, a 6, 7, 8 anos, para ter uma prestação muito baixa e não amortizarem rapidamente, vocês vão pagar muito caro por aquele carro, ok? E por isso façam um plano, e em relação a este plano, há aqui uma dica que eu dou sempre, que é, nos meses em que têm um rendimento extra, e aqui estou a dizer, por exemplo, subsídio de Natal, subsídio de férias, reembolso de IRS, coisas desse género, utilizem metade desse rendimento extra para amortizar este crédito, ok? Isto é uma ideia, ou um desafio, se quiserem, que vale tanto para crédito automóvel como para qualquer outro crédito, na verdade, mas, como estamos a falar de crédito automóvel, vamos utilizar este exemplo. Por isso, sempre que tiverem um mês com rendimento adicional, utilizem metade desse rendimento adicional para amortizar no vosso crédito e vão despachar o vosso crédito muito mais rápido, ok? Já agora, ainda sobre créditos. Normalmente, quando se amortiza, eu consigo escolher uma de duas opções. Ou amortizo a amortização, no fundo, eu vou pagar capital antecipadamente, ok? Quer dizer que eu vou ficar a dever menos dinheiro. E normalmente tenho duas opções. Ou mantenho a mesma prestação, mas diminuo o prazo, obviamente, porque o meu capital em dívida é mais baixo. Ou então mantenho o prazo e diminuo a prestação. Eu, por norma, gosto de manter o prazo que está e diminuir a prestação. Porquê? Porque isso vai diminuir o meu encargo mensal, liberta-me mais dinheiro mensalmente que eu posso poupar, posso acumular para fazer amortizações adicionais. Porque, na verdade, se eu reduzir ao prazo, é verdade que também vou poupar nos juros, como é óbvio, mas no mês a mês eu não vou sentir diferença daquela amortização. Eu no mês a mês vou continuar a pagar exatamente o mesmo. E por isso, isto é uma opção, obviamente, muito, muito pessoal, mas o que eu tenho feito e o que me faz mais sentido é amortizar para reduzir a prestação mensal, mantendo o prazo. Isso vai-me libertar mais dinheiro mensalmente e com isso eu consigo ir amortizando mais regularmente, ok? E então, a terceira hipótese que falei do início, que é a questão do aluguer ou do renting, se quiserem chamar, é uma coisa que nas empresas, e eu trabalhei em muitas empresas durante muitos anos e vi esta realidade já há muitos anos a acontecer. Na perspectiva, o que é que isto acontece? Acontece que eu não estou, enquanto cliente, a comprar o carro, simplesmente estou a alugá-lo. Na verdade, não é muito diferente daquilo que vocês fazem quando vão de férias para algum lado, alugou o carro para poder lá andar aquela semana ou duas, ok? É exatamente o mesmo, com a diferença que, a vez de ser uma semana ou duas, são 3 anos, 4 anos, 5 anos, ok? Mas o conceito é o mesmo. Vocês estão a alugar o carro, pagam um valor fixo pelo aluguer, em vez de ser um valor diário, como é esse caso, será um valor mensal, e nesse valor está tudo. Está a manutenção, estão os impostos, estão as inspeções, está obviamente o preço do aluguer do carro. A única coisa que vocês têm que se preocupar é meter combustível e andar, basicamente, ok? Isto tem ganho aqui alguns fãs nos últimos anos, porque, primeiro, liberta da questão que estávamos a falar há pouco, do eu ter que comprar, e por isso ou me descapitalizo e tenho que meter o meu dinheiro lá, ou então tem que recorrer a um crédito. Porque aqui no caso do aluguer de longa duração, ou do renting, estamos sempre a falar de carros novos, ok? Ou seminovos, pode haver algumas situações de seminovos, esmagadora maioria são carros novos, e por isso a questão da desvalorização do meu ativo deixa de ser uma questão, porque o ativo não é meu, o ativo é da locadora, o ativo é da dona do carro. O que a locadora me está a fazer é alugar-me o carro mês a mês. E no final do contrato, e eventualmente eu posso comprar esse carro por um valor que a locadora me vai dizer, ok? Normalmente a parte da compra já não é assim tão interessante. Mas obviamente vai depender muito dos casos, e se por acaso fizerem um contrato de renting, depois no final podem sempre avaliar caso a caso. Normalmente não faz muito sentido, até porque o negócio, digamos assim, das locadoras não é propriamente vender carros, é alugar e depois, quando chega ao final do contrato, alugar-vos um novo. É aí que eles ganham dinheiro. Normalmente o que acontece a estes carros, quando terminam os contratos, eles são vendidos àqueles stands de rua, digamos assim, para serem vendidos no mercado de usados, ok? Por isso, a menos que gostem muito do carro, tenham tido uma experiência fantástica, porque na verdade conhecem o carro desde o quilómetro zero, provavelmente ele foi novo para a vossa mão e ficou convosco 2, 3, 4, 5 anos, salvo erro é o máximo neste momento, e depois, como já conhecem muito bem o carro, podem comprá-lo, é uma questão de fazerem contas, ok?
Agora, o que é que isto vos permite durante este período de contrato? É uma previsibilidade em termos de custos. Vocês sabem que todos os meses o que vai acontecer é que tem aquele custo mensal onde está lá tudo incluído. O que é que pode variar? Duas coisas. Pode variar que, se por exemplo, ultrapassar o número de quilómetros que está contratado, ok? Porque vocês no início do contrato têm que dizer que estimam fazer 20 mil quilómetros por ano, por exemplo. E se a estimativa depois não bater certo com a realidade, ou seja, se à medida que vão utilizando o carro realmente estiverem acima dessa quilometragem, vai haver um ajuste na prestação, ok? Um ajuste naquela mensalidade para refletir esses novos quilómetros, ou então, se não houver, o que vai acontecer é que quando devolverem o carro, vai haver uma fatura para vos acertar esses quilómetros que fizeram a mais. Se fizerem a menos também, mas com limite, ok? Só vos é devolvido, digamos assim, um valor até uma determinada diferença em relação ao que contrataram. Se fizerem a mais, eles então vão-vos cobrar tudo o que foi acima, por isso muito cuidado. Se optarem por um sistema de renting, deem, por exemplo, a vossa quilometragem prevista bastante próxima daquilo que será a realidade, ou com uma pequena margem acima, para que vão conseguindo diluir o pagamento ao longo do tempo e não tenham uma fatura muito, muito pesada, ok? Isto será um fator a ter em consideração. O outro será no momento em que vocês devolvem o carro, assumindo que não ficam com ele, se houver alguma reparação a fazer, obviamente que vão ter que o pagar, tal e qual como aconteceria no vosso renta-car de uma semana durante as férias. Se houver um risco, se houver uma batida, se houver qualquer coisa, quando forem devolver o carro, vão ter que pagar esse extra, ok? Porque depois, ao longo do contrato, a única coisa que pode eventualmente acontecer, mas que é muito semelhante ao se for o vosso próprio carro, é que se tiverem que ativar o seguro para danos próprios, terão uma franquia a pagar, tal e qual como terão no vosso carro próprio, ok? Por isso, acaba por ser aqui um período durante vários anos em que é previsível, ok? O qual é que é o vosso custo mensal, não há a questão de uma avaria súbita em de repente tem 2 mil euros de reparação, porque isso está incluído, e acaba por dar esta tranquilidade adicional. Tem um carro novo e que tendencialmente não é, será um carro mais moderno, mais seguro, com mais coisas. Obviamente não se esqueçam daquilo que falámos ao início, que é adequar o carro às vossas necessidades, mas tendencialmente um carro mais novo terá mais tudo isto que estamos aqui a falar. E no final do contrato podem decidir ou ter uma proposta da locadora para efetivamente comprarem, e aí remetemos aquelas duas opções, comprar a pronto ou comprar a crédito, ou então simplesmente entregam aquele e têm um novo, ok? Eu nos últimos anos, e aqui é uma partilha mais pessoal, eu desde 2021 que o carro que tenho é em renting, ok? E estou realmente bastante satisfeito com o processo, tem corrido muito bem. Foi a primeira vez que o fiz. Antes tive vários carros que fui comprando a crédito ou a pronto, e neste momento, nestes últimos 2 anos, essencialmente quase 3 daqui a pouco, que tenho tido este carro em renting e o conceito agrada-me. O que é que acho menos positivo, ou menos mais desafiante quando estamos a falar financeiramente? É que é um custo que nunca acaba. Se nós realmente mantivermos neste sistema de trocar de carro sempre que acaba um contrato, é um custo que nunca termina, é um custo que vai estar sempre a pesar no nosso orçamento mensal, enquanto que se eu comprar um carro, mesmo que seja a crédito, mais cedo ou mais tarde, ele irá terminar, ok? E por isso, há a vantagem de realmente ter um carro novo, sem ter que me descapitalizar 20 ou 30 mil euros de uma vez, ou ter que fazer um crédito muito alto, e eu sei que ao longo do contrato mantém aquele custo. No entanto, se eu mantiver consistentemente neste processo, é um custo que nunca vai desaparecer, enquanto nos outros poderá desaparecer, ok? E por isso, em resumo, e se eu tentar aqui encontrar o que é que será a melhor opção, eu diria que se procura um carro novo, provavelmente o renting fará mais sentido. E digo que se procura um carro novo e não tem o capital todo para dar sem se descapitalizarem de uma vez, ok? Se procura um carro novo de 20 ou 30 ou 40 mil euros e não têm esse dinheiro e vão ter que fazer um crédito, provavelmente o renting fará mais sentido, ok? Porque o que vai acontecer, quase certeza, é que a prestação do crédito somada a tudo o resto, que vão ter que pagar, seguros, impostos, manutenções, etc., será mais alto do que este valor do renting. Provavelmente, muita atenção, ok? Façam as contas, provavelmente sim. Por isso, se for um carro novo que vocês vão ter que fazer um crédito, ou um carro que vão ter que fazer um crédito de uma forma geral e que seja mais caro, é possível que o renting seja a melhor opção. No entanto, se quiserem um carro mais antigo, mais barato, mas que sirva às vossas necessidades, aí provavelmente o renting não será uma opção, até porque o renting funciona quase exclusivamente em carros novos, e aí o comprar a pronto ou com um crédito realmente muito barato e muito pequeno será, teoricamente, a melhor opção, ok? Obviamente que, no final de contas, o que interessa é que isto é mais uma decisão pessoal.
cada pessoa terá que fazer as suas contas. O meu trabalho é estar aqui a explicar as hipóteses, explicar como é que as coisas funcionam, para que quem está desse lado a ver ou a ouvir saiba exatamente o que é que tem que considerar na sua decisão e poder depois tomar a melhor decisão possível. E por isso, neste episódio, estamos aqui a falar de carros, de comprar a pronto, comprar a crédito ou recorrendo ao aluguer de longa duração, e espero que este conteúdo vos tenha ajudado a tomar melhores decisões financeiras quando forem trocar de carro ou comprar o vosso próximo carro. Obrigado e até à próxima.